Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo dessa disciplina de Química Geral Invertida. Nós vamos começar com uma breve retrospectiva a respeito dos modelos atômicos e ver como esses modelos evoluíram até a noção moderna de estrutura atômica que a gente usa para descrever a estrutura da matéria. Então, iniciando bem antigamente, bem na época da filosofia clássica, Grécia, Mesopotâmia e tudo mais, as teorias clássicas descreviam a matéria como uma combinação de 4 elementos primordiais, ou elementos clássicos, normalmente associados a terra, fogo, água e ar. Existiam diferentes maneiras de descrever isso nas diferentes culturas da época, mas todas elas compartilhavam algumas características comuns que hoje poderiam ser resumidas da maneira como eu vou descrever aqui. Então, isso não é que era exatamente assim em todas as culturas, mas todas elas tinham noções muito parecidas a respeito de como se descrever a estrutura da matéria conhecida. Então, se dizia, por exemplo, que os elementos eles diferiam em termos da percepção sensorial que nós tínhamos deles. Então, o fogo ele era uma substância quente e seca, a água era uma substância fria e úmida, ou seja, percebam que a água e o fogo eles são o oposto um do outro. Então, a terra era fria e seca, o ar era quente e úmido. Então, a terra e o ar também eram opostos um do outro, né? E dependendo da substância que você tinha em mãos, que você estava querendo estudar, essa substância ela era composta por uma combinação desses 4 elementos, mas as características daquela substância diziam quais eram os elementos que estavam presentes em maior quantidade. Então, por exemplo, se você tivesse uma substância que fosse ao mesmo tempo fria e seca, então a terra era o principal constituinte daquela substância, muito embora existiam os outros constituintes também. Então, mesmo dentro dessa filosofia, é possível você pensar em você dividir uma substância em várias porções cada vez menores e, eventualmente, você chegar num ponto em que você não consiga dividir ela subsequentemente. Então, é possível pensar na noção de átomos dentro dessa ideia de elementos clássicos. Então você teria átomos de fogo, átomos de terra, átomos de água. Lógico que a ideia de elementos clássicos, ela não obriga a noção de átomos. Então você pode pensar do ponto de vista contínuo, ou seja, você pode dividir tantas vezes quanto quiser, mas existia um expoente de um atomismo grego, principalmente fundado em Leucipo e Demócrito, que associava essa ideia de que você não poderia dividir a matéria tantas vezes quanto você quisesse. Tudo bem? Então, isso com o tempo, com o passar dos estudos do pessoal, isso começou a apresentar alguns problemas. Quais eram esses problemas principais? Então, em primeiro lugar, o fogo ele parecia não ser uma substância ou um elemento de fato, porque ele não poderia ser isolado. Você não conseguia colocar o fogo dentro de um recipiente, diferente do ar, da terra e da água, que você poderia isolar, você poderia colocar num pote, você poderia guardar e estocar. O fogo você não conseguia fazer isso. Então ficava claro que o fogo, na verdade, não era um elemento, ele era uma manifestação da transformação que estava acontecendo com os outros elementos. Em segundo lugar, diferentes ares existiam, ou seja, dependendo do lugar do lugar aonde você coletava um determinado ar, ou da maneira como você produzia ele através de algum tipo de reação química, esse ar poderia ter diferentes características, ele poderia ter diferentes massas, ele poderia ter diferentes densidades. Isso significava que o ar não era uma coisa única, Então talvez ele fosse uma mistura de diferentes substâncias e essas diferentes misturas compunham as diferentes características dependendo das condições onde ele era produzido ou coletado. E, ao mesmo tempo, você poderia pensar que a água não era um elemento porque ela poderia ser reduzida a coisas mais simples, Então, com progredidos estudos da alquimia e da química, ficou claro que você poderia separar a água em elementos ainda mais simples, primeiro conhecidos como alguns ares, e depois identificados como hidrogênio e oxigênio, e ao mesmo tempo você poderia produzir água usando esses elementos mais simples. Ou seja, então a água não era uma coisa que não poderia ser dividida subsequentemente, mas os elementos nos quais ela poderia ser dividida, esses sim não poderiam ser reduzidos. Então a água não seria um elemento. Ao mesmo tempo que alguns metais conhecidos desde a antiguidade, então, por exemplo, ouro e prata, você pode prospectar eles puros, da natureza, o cobre também pode, o ferro e o estanho eles podem ser reduzidos aos seus metais de maneira muito simples a partir dos minérios, Esses eram conhecidos desde a antiguidade e eles não poderiam ser reduzidos a elementos mais simples, como a água. Então, quer dizer, a água não era um elemento, porque ela poderia ser reduzida a coisas mais simples,
E os elementos as substâncias ouro, prata e cobre, que antes se pensavam que eram substâncias compostas de terra, água, fogo e ar, esses sim não poderiam ser reduzidos a coisas mais simples. Você não conseguia reduzir, por exemplo, o ouro a uma mistura de terra e fogo. Isso não fazia sentido. Então começou a ficar claro que talvez a noção de elemento fosse muito mais apropriada a porções de matéria como ouro e prata do que a porções como água. Então a definição de elemento químico ela foi modificada como um elemento químico ele é uma substância que não pode ser reduzida em outras substâncias mais simples. Ou seja, você não pode separar um elemento químico como uma coleção de outros elementos químicos. Ele por si só já é um tijolo fundamental, ele é uma porção fundamental de matéria, ele não pode ser simplificado, certo? E diferentes elementos químicos, então, quando eles são combinados, eles formam compostos químicos. Compostos aqui já está querendo dizer que você tem mais de um elemento. Então, por exemplo, a água, agora nós temos a noção de que ela é um composto químico, porque ela é formada por dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, estes sim que não podem ser simplificados. Isso foi muito... houve muita influência desse tipo de pensamento para os pensamentos da química do John Dalton, até o momento em que ele propõe, então, um novo modelo atômico que incorpora todas essas características. E ele nos dá uma versão nova de elemento químico, uma definição nova. Então, qual seria essa definição? Que o átomo ele é a menor partícula de qualquer elemento. Então, você vai dividindo aquela porção de matéria até ela chegar no átomo. Quando você tem o átomo, você não pode dividir além daquilo. Ou seja, o átomo em si, ele é indestrutível, ele é indivisível, ele é a menor porção de matéria. Então, quando você tem uma substância química, um composto como a água, você vai dividindo a água até o momento em que chega só uma partícula de água. E se você dividir essa partícula, você vai separar os diferentes elementos que a compõem. Agora, se você for dividir uma porção de ouro, você vai dividir, até que você tenha um único átomo e você não vai conseguir dividir esse átomo subsequentemente. Então, ele de fato é um elemento. O modelo de Dalton ele traz características um pouco mais robustas em relação às noções antigas de átomos, né? Então ele já especula a respeito das características dos diferentes átomos. Então ele fala que os átomos de um mesmo elemento eles são idênticos entre si e, logicamente, átomos de elementos diferentes serão diferentes entre si. A massa de um composto químico é a soma da massa dos átomos que o constituem. Então cada átomo tem uma massa, um peso característico. E o peso total, a massa total daquela substância é a soma coletiva da massa de todos os átomos que compõem ela. E a noção realmente moderna, né, que é a noção de reação química, elas são rearranjos em que os átomos são coletivamente conservados. Ou seja, os átomos podem trocar de posição, eles podem fazer mais ou menos ligações, eles podem trocar de proporção, mas eles não são criados nem destruídos. Vamos observar aqui em cima, o átomo é indivisível, então significa que ele é indestrutível também, você não consegue dividir ele em coisas menores. Essa noção está diretamente relacionada com a lei de Lavoisier, que nós vamos ver bem para frente nesse curso, quando a gente falar a respeito de estequiometria, mas é uma lei que todos vocês já conhecem, porque é uma frase muito famosa em cursos de química, né? Então, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa noção da lei de Lavoisier, ela foi a noção que permitiu ao Dalton imaginar todo esse cenário de propriedades aqui, porque ele pensou que era uma maneira muito conveniente de explicar a lei de Lavoisier, era o conceito de átomo como os átomos vão se conservar numa reação química, os mesmos átomos que existiam antes vão existir depois. Ou seja, eles apenas vão trocar de posição, eles vão se rearranjar, mas eles vão continuar existindo, tanto antes como depois, da mesma forma e com as mesmas propriedades. Os compostos químicos mudam as suas propriedades, os átomos não. Então, quando o Dalton propõe esse modelo atômico, existia uma carência de uma terminologia unificada para a química na época. Então, o Dalton propôs alguns elementos, alguns símbolos, né? Então, aqui são os elementos 1, 2, 3, 4. Cada um deles tem um símbolo. E os compostos, aqui a gente pode ver binários, né? Então, aqui são elementos, né? Simples, elementos simples. Os compostos binários são uniões de dois átomos, né? Diferentes entre si. E os compostos ternários são uniões de três átomos em diferentes proporções. Então isso permitia explicar por que alguns elementos químicos se combinavam em proporções definidas, né, dadas pela estequiometria, e essas proporções não eram arbitrárias, elas não existiam com qualquer razão entre o átomo A e o átomo B, por exemplo.
Então o conceito de átomo permitia a gente explicar isso adequadamente. Quais eram esses símbolos para esses elementos? Então aqui a gente tem o hidrogênio, nitrogênio, na época chamado de azoto em alguns estudos, mas hidrogênio, nitrogênio, carbono, oxigênio, enxofre, fósforo. Alúmina era o que hoje nós vamos chamar de alumínio. Soda é o sódio. Potassa, aqui, né, potash, seria o potássio, cobre, chumbo. E a gente vai ver que os compostos binários, por exemplo, para o Dalton, a água era a união de hidrogênio e oxigênio. Percebam aqui os símbolos, né? E a amônia era a união de hidrogênio e nitrogênio. Aqui, os elementos químicos estão corretos. O que está errado? A proporção entre eles. A gente sabe que a água é 1:2, a amônia é 1:3. Mas isso ainda demorou algum tempo para se conseguir chegar nessas proporções como a gente conhece hoje. Na época do Dalton, ele imaginava que esses compostos aqui eram um átomo de cada. E esses diferentes gases aqui mudaram muito de nome, né, com o passar do tempo. Então a gente pode perceber aqui o monóxido de carbono, né, carbono e oxigênio 1:1. E aqui o que ele chama de ácido carbônico, que é o carbono e oxigênio 1:2. E esse ácido carbônico, na verdade, é o que hoje a gente chamaria de gás carbônico, né? O CO2 da respiração. Agora, é claro que a terminologia até parece adequada, porque quando você dissolve o ácido carbônico em água, ele forma uma pequena quantidade de ácido carbônico. Então era difícil na época separar esses conceitos, mas já é uma noção bastante moderna de reação química e de compostos químicos. Mesma coisa aqui, a gente tem o SO3, né? O átomo de enxofre aqui no meio com 3 oxigênios em volta, chamado de ácido sulfúrico. Também o SO3, quando se dissolve em água, forma o que hoje nós chamaríamos de ácido sulfúrico. Então isso daqui também não está totalmente em desacordo com a nossa noção moderna de química. E compostos minerais, por exemplo, alúmina de potássio, né? Vão ter estruturas e arranjos de átomos muito mais complexos, mas ainda podem ser descritos em termos das proporções dadas pelos símbolos de Dalton. Então é importante perceber como essa simbologia que foi influente para os estudos subsequentes de química, porque por mais rudimentar que ela seja, ela permite que a gente descreva com bastante acurácia a proporção dos elementos químicos que formam um mineral, que formam uma substância ou coisas do gênero. Por fim, como o Dalton disse que os elementos, a massa dos compostos químicos era a soma das massas dos elementos, ele fez uma primeira tentativa de elaborar uma tabela de pesos atômicos, que a gente pode dizer que foi uma precursora, né, a primeira versão do que veio a ser a tabela periódica do Mendeleev. O Dalton não sabia qual era o peso de cada átomo, então ele mediu os pesos relativos ao átomo mais leve que ele conhecia, né, que era o hidrogênio. Então você coloca aqui its relative weight, ou seja, o peso relativo é 1, e você vai dizer que o azoto, né, que é o nitrogênio, ele é 5 vezes mais pesado que o hidrogênio. Então o carbono também é 5 vezes mais pesado que o hidrogênio. O oxigênio, 7 vezes mais pesado. Esses números aqui mudaram muito com o passar da química, com o refinado das medidas. Mas foi a primeira tentativa feita por um cientista de elaborar uma tabela de pesos atômicos, e ela foi bastante influente para os trabalhos que vieram depois, particularmente para o trabalho do Mendeleev, que cunhou a tabela periódica na forma como a gente conhece hoje. Então, esse modelo de Dalton aqui em termos de átomos indivisíveis, ele é bem rudimentar, mas ele já permitiu um avanço muito grande para os conceitos químicos disponíveis na época.